Faltam 10 dias para a final da Libertadores, contagem regressiva está começando, né? Tá muito perto. Mas nessa quarta-feira nós teremos um jogo extremamente importante no Campeonato Brasileiro, que é Fluminense e Goiás, né? Um jogo para a gente pontuar, para a gente voltar aí a vencer depois desses longos jogos sem vencer, né? O Fluminense está aí com uma sequência bem ruim, bem negativa, que aí dá um nervosismo para muitas pessoas, né? Já que está chegando perto da final da Libertadores. Mas, sem dúvida, a gente tem tudo para vencer esse jogo. Nós temos qualidade, nós temos jogadores certos. Só falta aquela confiança, aquele gás a mais, aquele passe final, aquela finalização final para a gente vencer o jogo e matar o jogo. Então já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui para o máximo de tricolores que você conseguir. Siga a gente nas redes sociais, vou deixar o link das redes sociais aqui na descrição e também aqui no vídeo. É muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe seu like. Comentário também vai ajudar bastante, beleza? Lembrando que o Nino continua sendo desfalque do Fluminense, ele não foi relacionado, não viajou com o elenco, ele ainda está cuidando aí daquela lesão que ele teve lá na seleção, né, que foi até cortado da seleção. Ele tem feito uma dieta, né, uma dieta aí um pouco diferente, né? Segundo o Globo Esporte, o Nino tem ido ao CT em todos os dias da semana, mesmo nas datas em que tem direito à folga ou em que a delegação tricolor está viajando. O tratamento é feito em 3 períodos, durante a manhã e durante a tarde, com o departamento médico do Fluminense. Mas ele também tem feito fisioterapia no joelho na parte da noite, em casa. Então ele vem se dedicando aí bastante ao Fluminense, a essa lesão, para que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Inclusive a esposa do Nino, a Larissa, né? Larissa Mota, ela tem compartilhado muitas coisas também lá no Twitter sobre isso, sobre a recuperação dele. Alguns tricolores, inclusive, perguntaram a ela lá no Twitter como que tá o Nino e tudo mais, e ela respondendo numa boa, muita gente boa ela, inclusive. Ela dizendo lá que o Nino tá fazendo uma dieta e tudo mais, tá se recuperando, tá se dedicando, né? Muito importante isso, né? A gente vê essa dedicação dele por parte do Nino, nosso capitão, um jogador importantíssimo pro elenco, né? Que tá fazendo uma falta lá na zaga do Fluminense, sem falar que esse ano a gente tá com a zaga, um sistema defensivo bem complicado. O Nino também mudou os hábitos alimentares e adotou uma nova dieta anti-inflamatória. Estudos mostram que determinados tipos de alimentos podem reforçar a condição de inflamação no corpo. No caso do zagueiro, no joelho esquerdo, né, desta forma, refeições repletas de alimentos ricos em propriedades antioxidantes, como laranja, salmão e nozes, por exemplo, são buscadas. Então ele está fazendo aí uma dieta bastante diferente, né, para um jogador de futebol, uma dieta anti-inflamatória para que não prejudique ainda mais, né, a situação dele e que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Lembrando que saiu notícia ainda há pouco que ele não está mais sentindo dores, né? O Caio Blois postou que ele já está bem recuperado, está quase 100%, já deve estar aí bem preparado para chegar na final da Libertadores e jogar a partida. Pode até acontecer dele ser relacionado contra o Bahia ou até mesmo contra o Atlético Mineiro, né? Não duvido nada do Diniz. Pode ser que ele coloque ali o Nino para ganhar um pouco de ritmo, né? Não acredito que ele deva deixar ele de fora, não. Eu acho que ele deve colocar sim, não sei se de titular, mas tenho quase certeza que deve colocar ali uns minutos para ele jogar, para ele ganhar um ritmo, né? E ficar 100% mesmo para a final da Libertadores. Bom, falando em jogadores do Fluminense, saiu uma notícia, né? Uma notícia mentirosa, uma notícia fake sobre o John Kennedy, né? Muita gente ficou aí nessa dúvida, é verdade, não é, né? O John Kennedy fez isso mesmo, não é possível, não sei o quê. Muita gente ficou nessa dúvida, né? A notícia que saiu foi de um cara lá do Twitter, eu vou nem falar o nome dele, ele faz algumas lives também, acho que no YouTube, no Twitter também, é um cara aí, um tricolor aí, um tricolor um pouco mais da velha guarda, né, vamos dizer assim, né, mais velho que eu quero dizer, e ele falou que o John Kennedy, né, ele insinuou ali que o John Kennedy poderia estar envolvido com alguma questão de droga e tudo mais, né, voltando a se envolver com isso, tentando conturbar
o elenco do Fluminense, né? A torcida e tudo mais. E isso prejudica, né? Prejudica o Fluminense, prejudica até ele mesmo e prejudica os torcedores do Fluminense, né? Porque isso tomou uma repercussão muito grande, né? Principalmente lá nas redes sociais. Muita gente ficou falando sobre isso, né? Chegou até os jornalistas, inclusive os jornalistas de verdade, os jornalistas da Globo, os jornalistas que cobrem o Fluminense, disseram que é fake news. Então, com eles eu acredito. Não vou acreditar em qualquer publicação, não vou acreditar em qualquer conversa de WhatsApp. Pô, eu vi lá que a fonte dele, né, a prova dele era uma foto do John Kennedy numa favela, não sei onde era, não sei se era uma favela, mas era num local lá de 2021. Uma foto dele de 2021, ele estava usando essa foto. E também algumas mensagens encaminhadas, um print lá com algumas mensagens encaminhadas falando que o John Kennedy estava chapado, que isso e aquilo. Pô, não é uma prova, pô. Tipo assim, se ele tivesse essa certeza, pô, eu vi o John Kennedy, eu tenho uma foto, eu tenho um vídeo, eu tenho não sei o quê. Se ele tivesse uma prova mais, sabe, que a gente falasse, pô, é verdade. Não, acho que tem uma coisa aí estranha. Mas não tem. Aí, o John Kennedy está sendo poupado por questões de antidoping. Claro que não, cara. O John Kennedy está treinando, ele foi poupado por causa do jogo contra o Corinthians, porque ele estava com a virose. Mas antes disso ele treinou. Depois, ele treinou normalmente, mas aí teve a pubalgia e não jogou contra o Bragantino, não viajou também. Então, ficou de fora. E agora, ele não vai estar disponível no jogo contra o Goiás, né? Ele vai estar se recuperando. Já está recuperado, só que vai ser poupado para não acontecer, né, de novo e tudo mais, por precaução. E o cara falar que ele está sendo afastado do elenco, que o Fluminense está afastando ele, está omitindo. Caraca, cara, não tem nenhum fundamento, nenhum cabimento o cara falar um negócio desse, o cara meter um negócio desse. É muita loucura, tipo, parece que o cara não quer ver o Fluminense bem. Eu não consigo entender, cara. O Fluminense está bem na Libertadores, claro, no Brasileirão não está isso tudo, né? Mas você inventar uma mentira dessas, com uma repercussão absurda que pode gerar, e gerou, né? Chegando numa final de Libertadores, o Fluminense chegando numa final de Libertadores com essa coisa na cabeça dos jogadores, não é legal, cara. Nem na cabeça dos torcedores, principalmente. Sem falar que o John Kennedy sabe disso. O John Kennedy sabe que isso aconteceu. Sabe? Ele viu isso tudo. Ele viu. No Twitter ele curtiu algumas publicações lá, relacionando. Ele sabe do que está acontecendo. Então, para o jogador, é uma sacanagem ele ver isso, pô. Muito sacanagem, porque o cara tá se recuperando, né? A gente sabe da dificuldade que ele passou na carreira dele. E ele vem nessa recuperação muito bem, por sinal. Então, o cara fazer um negócio desse, eu acho que é muito mau caráter. Sabe, eu acho que prejudica o jogador, prejudica o torcedor, o Fluminense, prejudica tudo, né? Ele já até pediu desculpas nas redes sociais. Eu confesso que eu não acreditei muito nessas desculpas, não, sabe? Eu acho que tudo tem limite, sabe? Eu acho que tudo tem limite. Não foi legal essa parada que ele fez. Um cara adulto, um cara bastante vivido, né? Sabe das coisas do Fluminense e tudo mais. Fazer um negócio desse, eu acho que é coisa de moleque, eu acho que é coisa de menino, sabe? Eu acho que não foi uma coisa legal, sério mesmo. Eu não prefiro não botar o nome dele aqui, nem postar nada dele aqui pra não dar mais fama pra ele, nem nada do tipo, sei lá, dar mais repercussão pra ele. Então, é muito importante avisar aqui pra vocês que isso tudo é fake, tá? Não é nada verdade, né? Claramente, você já olhando, batendo o olho, você já percebe que não é verdade, né? O clube já se pronunciou, não sobre esse assunto, mas falou que o John Kennedy estava afastado por causa da pubalgia e tudo mais. O John Kennedy, inclusive, postou alguma coisa na rede social. O Lelê também postou um negócio lá também, né, em apoio a ele. Os torcedores do Fluminense, a maioria, tenho certeza que a maioria, 99%, estão aí do lado do John Kennedy, apoiando, e é isso que a gente tem que fazer. Os jogadores do Fluminense já estão em Volta Redonda. O jogo vai ser lá no Raulino de Oliveira, né, às 7 horas da noite, nessa quarta-feira. Claro que o Nino não foi com os jogadores. Tem o vídeo aí também deles encaminhando aí, saindo do CT e indo para Volta Redonda, né, saindo do CT ali. E também o John Kennedy não foi com o elenco, não viajou, né, ele também está fora, mais um desfalque, mais uma partida sem o John Kennedy. Claro que não preocupa, nem o John Kennedy, nem o Nino não preocupam para a final da Libertadores, mas eles estão sendo poupados, né, por precaução, né, o Nino ainda está se recuperando,
Então, é isso. E o retrospecto, eu estava vendo aqui, o retrospecto do Fluminense no Raulino de Oliveira é muito positivo, né? A gente tem aí 119 jogos disputados no estádio lá de Volta Redonda, 67 vitórias, 26 empates e 26 derrotas, né? Então é uma porcentagem de vitórias, né? Um número de vitórias muito bom, muito positivo para o Fluminense, né? Que dá mais confiança também para o time, para os torcedores nessa partida aí contra o Goiás. Já o retrospecto do Fluminense contra o Goiás também é muito positivo. Nós temos aí 61 jogos, 27 vitórias e 15 empates, né? Já o Goiás venceu a última partida contra o Fluminense, eles venceram em 2019 e eles têm aí 19 vitórias jogando contra o Fluminense. Como eu falei, essa partida vai ser às 19 horas, vai passar aí, vai ser transmitido no canal Premier, canal fechado da Globo, com a arbitragem será de Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, assistentes o Bruno Bochilha e Mayra Mastella Moreira. E o VAR fica aí com o Wagner Hellway. O Fluminense deve contar também com alguns retornos importantes para esse jogo, que é o caso aí de Felipe Melo, Marcelo Lima e também Thiago Santos, né? O Thiago Santos e o Felipe Melo foram expulsos no jogo contra o Corinthians e estão retornando nesse jogo contra o Goiás. O Marcelo, o Lima, eles levaram cartão amarelo, né? E estavam suspensos pelo terceiro cartão e agora estão retornando também, né, ao time. Então, a provável escalação para esse jogo, primeiro do Goiás, deve ser a seguinte, lembrando que o Goiás tem 2 desfalques, que é o Wendel e o Wellington Silva. A provável escalação do Goiás para essa partida vem aí com o Tadeu no gol, Maguinho, Sidmar, Bruno Melo e Hugo, William Oliveira, Morelli e Guilherme Marques, Palácios, João Magno e Alano, né? Essa aí deve ser a escalação do Goiás para esse jogo. Já o Fluminense vem aí com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo e Marlon, Marcelo na lateral esquerda, André, Martinelli, Alexander e Ganso, Keno, Arias e Germancano. Então o Fluminense aí deve ir com o time titular para essa partida contra o Goiás. Bom, eu acho que é um pouco exagerado, eu acho que o Fluminense não devia ir com o time titular, pelo menos não totalmente titular. Eu, Thomas, acredito que não precisa você colocar o Felipe Melo titular, não precisa você colocar o Marcelo titular, não precisa você colocar talvez o Keno titular, né? Eu acho que dá para você fazer uma mescla ali de jogadores. É um jogo que a gente precisa vencer? Sim, concordo. Mas é um jogo contra um time inferior, contra um time que está ali na parte de baixo da tabela, que não vence aí bastante jogos, né? Não conseguiu pontos suficientes para conseguir ali subir bastante na tabela do Brasileirão. Claro que vai ser um jogo difícil, mas não acho que vai ser tão difícil assim para a gente colocar e com tanta força assim para o jogo, né? Botar o time titular, né? Chegando aí perto de uma reta final, né? Chegando numa final de Libertadores, perto de uma final de Libertadores, eu acho um pouco arriscado, né? Também levando em conta como vai estar o gramado do Maracanã, do Raulino de Oliveira, né? Eu acredito que o Isaac poderia se titular, né? Pelo menos jogando ali o primeiro tempo, né? O Diogo Barbosa poderia estar titular no lugar do Marcelo, né? E o Marcelo entrando no segundo tempo. Eu acho que o Felipe Andrade poderia estar titular junto com o Marlon, dando mais velocidade e também, né, poupando um pouco mais o Felipe Melo, que a gente sabe que o Felipe Melo tem ali uma dor muito absurda no joelho, né? Ele tem uma dificuldade absurda de ficar o jogo inteiro por conta disso. Ele vem também tomando muitas injeções nesses últimos dias aí também, diariamente, né, basicamente. O Felipe Melo toma injeção direta no joelho por conta disso. O Guga poderia também estar no lugar do Samuel Xavier, já que o Samuel Xavier tomou aquele pisão no jogo contra o Corinthians. Poderia ser um pouco arriscado também botar ele, né? Eu acho que o Fluminense poderia estar aí com um time misto para esse jogo, mas, né, eu não sou o técnico do Fluminense, obviamente, né? Eu acho que é um pouco exagerado do Diniz. Mas por que eu acho isso? Porque depois a gente tem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time mais difícil de vencer, vai ser fora de casa. Então, contra o Atlético Mineiro, eu acho que a gente devia sim com o time titular, com força máxima. Mas contra o Goiás, eu acho que a gente devia ir com um time
misto, né? Não acho certo ir com esse time titular. E depois ainda tem um jogo contra o Bahia, né, que também é fora de casa. Nesse jogo contra o Bahia, eu já acho que tem que ir com o time completo reserva. Tô nem aí. Já é o último jogo, né, antes da final da Libertadores, aí eu já acho que tem que ir com o time reserva. Mas contra o Goiás, misto, contra o Atlético Mineiro, titular completo, e contra o Bahia, totalmente reserva, totalmente mesmo. Então, vamos ver, né? Vamos ver se o Fluminense vai vencer. Tô ansioso para esse jogo porque a gente precisa vencer, cara. A gente precisa vencer, né? Tá chegando perto da final, a gente precisa ganhar confiança, mostrar que a gente também tem vontade aí de ficar na parte de cima da tabela. Se a gente for perdendo esses jogos, cara, vai ser difícil. O Fluminense não vence aí as 7 rodadas, né? Tomando gol também direto tomando gol, todo jogo levando o gol do adversário. A gente tem que fechar essa zaga, cara. A gente tem que fechar. Eu acho que o último jogo que a gente não tomou gol foi o jogo contra o Fortaleza, lá no Raulino de Oliveira. Posso estar enganado, mas acho que esse foi o último jogo que a gente não tomou gol lá. Não tomou gol jogando no Brasileirão. Foi 1-0 o jogo. Então a gente tem que focar nisso também, cara. Não levar gols. No começo do Brasileirão, eu acho que a gente estava até um pouco melhor nesse quesito de não levar gols. A gente estava ali, talvez, com a melhor defesa do campeonato, se eu não me engano. Né? Ano passado a gente teve também uma melhor defesa do que esse ano. Né? Esse ano a gente está levando muitos gols e muitas partidas que não necessita, né? Tem partidas que você olha assim e você fala, pô, não é possível que a gente tomou esse gol. Então a gente precisa melhorar essa parte da defesa. Vamos torcer. E é isso, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like aí, é de graça. Se inscrever e deixar o like. Ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Siga a gente nas redes sociais, vai ajudar bastante. Lá no Instagram, lá no Twitter. Link na descrição. Tamo junto, saudações tricolores e é nóis. Valeu!